Pai, aqui está a sua filha, Pai querido. Tu sondas e conheces o coração dela, Pai. Então nós te pedimos, Senhor, protege, guarda a família dela, esconde no teu esconderijo, livra de tudo aquilo que não for de ti, Pai querido. E usa ela como teu instrumento nesse momento, Pai, para trazer-nos uma palavra, para que nós possamos, Pai, aprender cada vez mais de ti e multiplicar a tua palavra lá fora. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Obrigada, irmã Thaís. Vou lembrar dessa água. Glória a Deus. Quem recebeu da presença do Senhor, quem sentiu o Senhor tocando, curando o coração, há um rio de Deus nesse lugar. O Senhor está tocando corações. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor está curando os nossos corações, nossos pensamentos, as nossas emoções nesta noite, amém? Nós vamos dar continuidade à série, nós estamos numa série, Fazer Valer a Pena, Faça Valer a Pena, não é? E nós vamos continuar nessa série. O tema logo será projetado, o tema de hoje. O tema de hoje é Traga-me a memória. O Senhor está falando desde o começo deste culto sobre pensamentos, sobre emoções, e Ele vai continuar falando conosco, amém? Vamos então abrir a palavra do Senhor, nós vamos abrir no Salmo 139. Eu particularmente sou apaixonada neste salmo, um poema de amor, né? Salmo de Davi, uma nota de amor. Salmo 139, nós não vamos ler ele inteiro, para nós ganharmos um tempo, mas vocês depois releiam ele inteiro em casa. Nós vamos ler do verso 1 ao 6, e depois nós vamos ler do 13 ao 17, amém? Então vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: Ó Senhor, Tu examinas o meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conheces os meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que eu vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. Vamos agora no 13. Tu formaste o meu interior e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos ao meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Até aqui, vamos orar? Pai amado e Pai querido, nós estamos na Tua presença. Na Tua presença, a cura. Na Tua presença, a paz. Na Tua presença, refrigério. Na Tua presença, a mudança de vida. Na Tua presença, nós ouvimos a Tua voz. Cala, Senhor, todas as outras vozes que não pertencem a Ti. Guarda os nossos ouvidos, Papai, de ouvir aquilo que não Te pertence. Que nós possamos ouvir nesta noite a voz do Teu Espírito Santo e sermos tocados pelas Tuas mãos de amor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E este salmo, como nós já falamos, é um salmo lindo. Nós poderíamos ficar aqui
horas e horas, né? Falando de cada versículo do Salmo 139. Cada versículo tem algo muito lindo a nos dizer. Quando nós começamos a ler a partir do verso 1, a palavra já vai dizendo que o Senhor examina. Tem algumas versões que vai dizer que o Senhor sonda o nosso coração. O que é isso? Quer dizer sondar. O que é esse verbo sondar? É examinar com profundidade. Os médicos, né? Eles usam sonda. O que é a sonda? Para entrar profundo dentro do corpo. E é isso que quer dizer o verbo sondar, é o Senhor entrar dentro de áreas profundas, dentro dos nossos pensamentos, dentro do nosso coração. Só Ele é capaz de entrar no nosso interior. A palavra de Deus vai falando que Ele conhece tudo. Ele sabe quando nós levantamos, Ele sabe quando nós sentamos, Ele sabe tudo que nós estamos agora aí pensando. Tudo que eu estou pensando aqui, tudo que você está pensando aí, o Senhor já sabe. O Senhor cerca o nosso andar, o Senhor cerca o nosso caminhar. O Senhor sabe de todas as coisas. E a palavra continua falando, nós demos um saltinho nos versículos, e ela continua dizendo assim, que Ele conhecia nós mesmos antes dos nossos pais. Ele já nos formava em segredo. E os pensamentos dele sobre isso é muito grande, é maravilhoso demais para nós, às vezes, compreendermos. E esses dias eu estava vendo, veio um vídeo para mim, e eu achei aquilo tão profundo, era de uma médica, mandei para minha futura médica, e nós temos médicos aqui, do saco amniótico, aquele saco que fica dentro da mulher, que envolve o bebê, aonde fica o bebezinho e a água, e aquela médica estava com aquela película na mão, esticando aquilo, de uma forma tão linda. Ela ia falando aquele vídeo, porque é algo tão fininho. Se vocês nunca viram, coloque no Dr. Google e coloque aí, é uma película tão fininha, e ela ia dizendo da profundidade desta película em segurar a água e segurar um peso de um bebê sem se romper até a hora que ele sai da barriga da mãe. E eu já estava preparando essa palavra, eu falei, só o Senhor é poderoso para fazer isso, só Ele é poderoso para entrar nessa barriga dessa mãe, colocar essa película para formar esse outro serzinho. Só Ele é poderoso para saber o que nós estamos planejando, o que nós estamos pensando, o que nós estamos passando. A palavra de Deus fala em Jeremias 29:11, que só Ele sabe os planos. Hoje nós falamos o tempo todo de planos, os planos que Ele tem para cada um de nós que estamos hoje, nesta noite, no final deste mês, sentado aqui, vindo para ouvir, para adorar e para buscá-lo. Só Ele sabe os planos que Ele tem para nós, e os planos dele são planos de paz, são planos de bem, para dar para nós um futuro. O futuro que nós planejamos? Não, o futuro que Ele já planejou, porque a palavra dele diz também no Salmo 139, que os nossos dias, todos eles, e hoje eu compartilhava com uma irmã, quando ela veio falar de algo que está acontecendo na família que nós estamos orando, eu falava, irmã, os dias, todos eles, estão nas palmas das mãos do Senhor. Nós não podemos acrescentar nenhum deles e nem tirar, mas o Senhor pode acrescentar. O Senhor pode aumentar, porque Ele tem o controle, como foi dito aqui também, de todas as coisas. E nesta noite eu quero falar algo com vocês que o Senhor está fazendo na minha vida, que o Senhor está curando, e eu creio que Ele vai também fazer e curar na vida de cada um de vocês. Nós estamos passando um tempo que nós estamos sendo forjados no emocional. Estamos ou não estamos? Todas as pessoas, ou pelo menos a boa maioria, não vou dizer todas, mas a boa maioria, se você parar
para ouvir um pouquinho da história, você vai ver o que ela está passando na área emocional. Nós estamos sendo forjados no nosso emocional, nas nossas emoções, porque muitas são as aflições, muitas são as coisas que nós temos enfrentado. Muitos são os pensamentos não param aqui dentro da nossa cachola, não é mesmo? Parece que tem dia que nós deitamos e a cachola não desliga, os pensamentos não desligam, as emoções não desligam, porque nós somos cheios de muitas coisas, de muitas lembranças. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Nós somos cheios de lembranças do ontem, lembranças do hoje, lembranças do amanhã, porque nós também queremos ficar lembrando daquilo que nem aconteceu, e nós vamos enchendo o nosso coração. Mas o Senhor está aqui hoje, como foi dito, para trazer cura aos nossos pensamentos, cura ao nosso emocional, cura ao seu e ao meu coração, porque nós acabamos de ler uma palavra poderosa, e essa palavra aqui não é uma palavra poderosa como um poema. Como eu disse, existem poemas, não existe poemas que falam, nossa, que poema lindo de amor, mas isso não é um poema de amor, ele se parece, mas isso é palavra poderosa e verdadeira do Senhor. Então nós temos que entrar, ler e crer, confiar e descansar, como foi dito, que é este Deus que cuida das nossas emoções. É esse Deus que está aqui nesta noite, e Ele quer curar marcas doloridas de lembrança dentro do nosso coração. Porque nós ouvimos, muitas vezes, as lembranças, elas são assim. Muitas vezes nós escutamos, sabe aquela pessoa até hoje, ela carrega marca de um passado. Nossa, eu conversei com uma pessoa e essa pessoa não se desprendeu de um relacionamento antigo. Essa pessoa, né, nós vamos pensando, nossa, essa pessoa tem essa vida, porque ela tem lembranças de um pai, de uma mãe, ela tem lembranças de um passado dolorido, ela tem lembranças de quem aquele pai, aquela mãe foi para ela e para ele, ou não foi, ou deixou de ser. E tantas são as coisas, tantas são as lembranças, que muitas vezes elas estão aí, trazendo dor no nosso coração. Ai, mas a vida foi dura demais para aquela pessoa. E aquela pessoa, ela não consegue sair daquilo, parece um ciclo vicioso. Eu quero dizer que lembranças doloridas existem sim. Existem lembranças boas, lembranças doloridas. Eu sei que nós temos muitos profissionais que podem nos ajudar a tratar dessas lembranças. Nós temos os psicólogos, aqui nós temos bons psicólogos que podem nos ajudar no lado emocional, sim. Mas eu quero dizer que todos nós, os psicólogos, os psiquiatras, nós necessitamos de um toque curador do Senhor. Nós necessitamos do Senhor tocando no nosso coração, curando os nossos pensamentos e as nossas emoções. Nós precisamos, quando o Senhor tocar no nosso coração também, nós precisamos nos posicionar e fazermos escolhas. Nós precisamos fazer entregas. Eu estava vendo também algo esses dias que me chamou bastante atenção. Quando nós falamos de vida triste, de vida que alguém viveu, de problemas que essa pessoa passou, nossa, mas essa pessoa passou por tantos problemas, talvez é por isso que ela seja assim, talvez é por isso que ela escolheu ficar dessa forma. E aí veio algo para mim que me chamou muita atenção, veio uma foto do vice-presidente dos Estados Unidos. Eu não estou falando aqui sobre política, eu estou falando aqui algo que me chamou muita atenção na vida desse homem, e era a foto do vice-presidente hoje dos Estados Unidos, James Hamill, não sei se é assim que pronuncia, e aí na foto dele estava dizendo, lá, tem uma professora de inglês falando que meu inglês está ok, yes, e aí ia dizendo assim, olha, esse homem hoje com 40 anos, ia dizendo assim, eu vou até ler para eu não errar. Aos 12 anos, viveu com a mãe viciada em drogas.
Aos 18, virou balconista e foi vender. Aos 20, virou fuzileiro naval. Aos 29, se formou advogado. Aos 38, eleito senador. E aos 40, hoje, vice-presidente dos Estados Unidos. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque não é as lembranças de uma vida que vai nos definir quem nós somos. Não foi a lembrança do que esse homem viveu. Ele viveu num lugar que a mãe era viciada em drogas. Imagine o que ele viu. Depois ele virou balconista, depois ele virou fuzileiro naval. Mas ele escolheu viver algo, um propósito muito maior para a vida dele. E isso eu quero trazer para nós cristãos, que nós não podemos ficar acomodados e ficar chateados e tristes, deixar o nosso coração, mas eu tive essa vida, mas eu tenho essa vida. Não! A nossa vida que nós temos é a que nós lemos no Salmo 139. Os nossos pensamentos, aquilo que ele tem, não é o que nós vivemos, não é o que nos define, mas é o que Deus tem para cada um de nós. Não são as lembranças. E eu quero dizer para vocês, como que nós podemos fazer então, Taloana, como que nós podemos fazer para que essas lembranças, elas não me acompanhem, elas não permaneçam dentro de mim? Nós nascemos de novo? Sim ou não? Sim. Jesus teve um encontro na palavra dele com um homem que todos nós conhecemos, com Nicodemos. E aí, quando ele se encontrou, aí Nicodemos falou, mas como? Dentro da barriga da minha mãe, naquela película que a Taluana falou? Não, porque você não cabe mais, nós não cabemos mais. Então você precisa nascer como? Você precisa nascer do Espírito. E quando nós nascemos do Espírito Santo, e nós nascemos do Espírito Santo, todos nós que estamos aqui, nós deixamos tudo para trás, a velha criatura, e nós precisamos carregar junto conosco tudo aquilo que nos é respeito com o nosso novo nascimento. Tudo aquilo que vai falar sobre nascer de novo. Eu quero a plenitude desse nascer de novo. Eu não quero só dizer eu nasci de novo. E eu talvez mudei o meu exterior, porque também não é sobre exterior, é sobre interior. Eu nasci de novo e eu quero a plenitude desta palavra. Tudo aquilo que o Senhor tem para mim, eu quero viver ela na plenitude. E eu não vou dizer para vocês que quando nós nascemos de novo, então eu vou ter uma amnésia das minhas lembranças. Não, nós não teremos amnésia nenhuma das lembranças. Porém, nós não vamos ficar com as lembranças. E é sobre isso que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Existe uma diferença na palavra de Deus. Existe também no dicionário, que nós vamos ver, mas existe essa diferença na palavra de Deus entre lembranças e memória. Vocês sabiam que há uma diferença entre lembranças e memória? Há um princípio que difere lembranças de memória. E é este o tema, traga-me a memória. Todo ser vivo tem lembrança. Todo ser vivo tem lembrança. Cachorrinho, gatinho, bichinho, passarinho. Hoje o Julinho falou sobre os pássaros, o lugar das andorinhas. Todos eles têm lembrança. Quando você coloca um pote de água para o seu cachorro se lembra que o pote de água está lá, não se lembra? Você não precisa ficar andando com o pote de água atrás do cachorro, sim ou não, não é? A andorinha, ela também, ela se lembra do lugar que às vezes ela viaja longe, não é? Mas ela se lembra do lugar do ninhinho dela, não se lembra? Isso é lembrança. E nós também, nós passamos uma vida aqui tendo lembranças. Lembranças boas e ruins, como eu já disse. Mas as ruins é essa que insiste em trazer dores e mexer no nosso emocional. Mas eu quero falar para você que hoje nós vamos pedir para o Senhor para que nós vivamos as memórias. Falem comigo. Memórias.
a memória, ela é redentiva. A memória é algo que nós vamos nos render. A memória é algo que nós vamos construir em Deus. A memória é algo que nós vamos deixar as lembranças e pegar a memória das coisas de Deus. A memória, ela é carregada de intencionalidade. As lembranças não. Nós não escolhemos as lembranças. Nós não escolhemos passar por problemas, por aflições, por relacionamento, por dores. As memórias, nós vamos escolher as memórias de Deus. Nós vamos escolher a memória daquilo que Deus tem para nós. Nós vamos construir as memórias. Eu quero ler com vocês, se vocês puderem projetar para mim, para que nós possamos entender bem isso. Em Lamentações 3, não precisa abrir. Se a mídia puder projetar Lamentações 3, do 20 ao 24, na Almeida Revista Atualizada, tem aí, Yara? Lamentações 3, do 20 ao 24. Amém? Lembro-me... tem Ara ou não? Só tem NVI. Senão eu vou ler a área aqui, tá? Mas pode deixar projetado. Acompanhe essa leitura de Lamentações 3, do 20 ao 24. Diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Esta palavra que nós acabamos de ler, de Lamentações, uma palavra onde o profeta Jeremias escreve para nós, é uma palavra que nós podemos ver perfeitamente o que nós estamos falando. No começo, quando Jeremias começa falando com o Senhor, ele começa falando assim: olha, Senhor, lembra da minha aflição. Ele está amargurado, ele está com uma dor dentro do coração. Talvez Jeremias não estava entendendo o propósito de Deus para ele, assim como nós às vezes não entendemos, não é, irmã? Às vezes ele estava passando por um momento e estava se esquecendo de tudo que Deus já tinha feito. Ele estava dizendo assim: olha, lembra, eu tenho lembrança amarga. Ele começou a dizer assim: olha, como um veneno, a minha alma, ela tem lembrança e ela está se abatendo dentro de mim. Porém, ele diz algo. Porém, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque a tua memória, aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que o Senhor já prometeu e já fez, Senhor, Jeremias estava falando, eu preciso dessa memória, eu preciso que ela esteja aqui dentro, porque eu sei que é tudo isso que é a causa de eu não ser consumido por essas lembranças doloridas. Jeremias estava falando com o Senhor assim: me ajuda a construir, me faz lembrar daquilo que o Senhor tem para mim. E é isso nessa noite, eu não quero essas lembranças doloridas, embora elas estão doendo, mas eu vou escolher entregar as lembranças doloridas. É uma escolha, é um posicionamento, ou nós vamos arrastá-las até o fim da nossa vida, ou nós vamos fazer o que o Senhor pediu. Deixa elas e pega a minha memória. Coloca dentro de você aquilo que eu tenho para você. Aquilo que nós abrimos hoje lendo, tudo aquilo que eu tenho para você. Porque as lembranças, elas trazem acusação, dores, culpa, ansiedade, medo, confusão, mas a memória não. A memória, ela entra dentro de nós, entendendo quem nós somos em Deus.
Porque a memória é algo do céu, nós acabamos de ler. A memória é algo que é o Senhor que vai colocar em nós. É Ele que vai dar para nós a memória da palavra dEle. A memória daquilo que nós temos, dos planos dEle. E quando nós começamos a entregar as lembranças e pedir a memória do céu, é quando nós começamos, sabe, fazer o quê? Declarar a palavra do Senhor. A dizer, o meu Redentor vive, e Ele em breve voltará, e nós vamos colocando a memória e declarando a palavra. 1000 caiam à direita, à esquerda, mas nós não seremos atingidos, pois o Senhor é comigo. Eu posso andar pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está, Ele guia mansamente a minha vida e me refrigera. Isso é por a memória e entregar as lembranças. Isto é a plenitude do nascer de novo. Nós precisamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós precisamos decidir, e por quê? Pela esperança. Julinho pregou aqui morte ou esperança dentro desta série. E que nós escolhamos a memória que nos traz esperança e não as lembranças que nos traz morte. Que nós colocamos nos nossos pensamentos aquilo que está em Filipenses 4, diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Que nós possamos encher os nossos pensamentos e o nosso coração de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós possamos entender que nós não fomos feitos por erro. Nós não fomos feitos de uma forma ruim. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. Nós até podemos trazer traços, lembranças da genética de uma pessoa ou de outra, não é? Porque nós temos o DNA dos nossos pais, então talvez nós podemos trazer o nariz, a boca, talvez até a forma de andar. Mas eu quero dizer para você que nós que nascemos de novo, nós temos que entender que nós carregamos a memória e o DNA do Senhor. Então nós não vamos ficar presos em lembranças, nós não vamos deixar o nosso emocional abatido, nós não vamos ficar à beira do caminho, porque nós vamos nos encher daquilo que o Senhor tem para nós. Ele conhece a minha vida e a sua na integralidade. Eu quero contar para vocês algo que aconteceu comigo esses dias. Bem rapidamente, eu viajei para São Paulo faz umas 3 semanas para fazer um curso. E aí eu estava em um bairro em São Paulo, já era quase no fim do dia, umas 5h30, chegando 6 da tarde. Quem já foi para São Paulo vai imaginando, e o horário de rush, tinha caído uma chuva, tinha parado São Paulo. E eu estava num bairro e a outro, era 12 quilômetros. E eu comecei então a pedir Uber. Vão imaginando a cena. Chuva, São Paulo parado, a hora do rush, e eu precisava ir de um lugar para o outro e comecei a pedir Uber. Comecei do X, do mais barato, e fui jogando até o mais caro, porque eu ia pedindo e eles iam cancelando. Eu ia pedindo, eles iam cancelando. E a hora passando. E a minha amiga, onde eu ia me hospedar, me hospedando e mandando mensagem, e eu comecei a orar. E pedindo Uber e Uber cancelando. E vocês imaginam, se a gente ficar aflito, às vezes, para pegar Uber em Sertanópolis, olha eu, Sertanópolis ainda não chegou Uber, é minha terra natal. Em Londrina, vocês imaginam em São Paulo. E eu comecei a orar e eu fiz uma oração assim: Senhor, manda um irmão para me buscar. Porque já estava ficando escuro,
Eu estava com medo de pegar Uber. Eu estava vendo que eu ia levar 2 horas dentro do Uber para andar 12 quilômetros. E eu comecei, Senhor, envia um irmão para me buscar. Envia uma bênção do irmão. De repente, depois acho que do 9º, não sei. Pac, o Uber pegou. O carrinho foi encostando, já escuro, eu entrei, já, glória a Deus. Abriu a porta, eu, glória a Deus, louvado seja Deus. Meu Deus, que bênção, glória a Deus, que você não rejeitou aqui a minha viagem. Glória a Deus, que bom. Vi que o moço deu um sorriso no retrovisor, assim, um sorrisão largo. Falei, ai, meu Deus, acho que eu estou no esconderijo do Altíssimo. E aí, 2 horas, nós fomos, então, dentro daquele carro. Aí eu falei, e agora, né? Vou de boca fechada, não vou de boca fechada, vou conversando. A gente fica assim no Uber, né? Será que a gente vai gravando áudio? Será que a gente compartilha a viagem, não é mesmo, pastora, dos filhos, para a gente seguir onde está? Será que eu vou compartilhar com o Dario? Mas o Dario não estava onde eu ia. Falei, eu vou começando a abrir a minha boca. E comecei a conversar com aquele moço, e comecei a conversar. E, de repente, meus amados, nós já estávamos falando das coisas do Senhor. Nós já estávamos falando da volta de Jesus. Nós já estávamos falando. E aquele moço começou a abrir o coração dele. Começou a falar que ele era um evangelista, que ele ia embaixo dos pontilhão de São Paulo, que ele já tinha ganhado muita vida para o Senhor. E foi falando, e que ele tinha se desviado. E nós fomos falando, e nós fomos falando, e nós fomos conversando. E eu falei, eu quero contar algo para você, então. E ele falou, mas eu voltei para o Senhor, mas eu ainda não sei, eu não me sinto da família do Senhor. E ele começou a falar, ele começou a abrir o coração. E eu falei, eu quero então falar algo que o Senhor está pedindo para eu falar. Você sabia que eu orei pedindo um irmão? Aí ele falou assim, então o Senhor me vê como um irmão? Olha isso, olha que profundo. O Senhor, então, me vê como um filho e logo me vê como teu irmão, que você está falando que é filha? E o Senhor começou a ministrar o coração e eu falei, sim, o Senhor te vê como irmão. Porque o Senhor não vê como o homem vê, o Senhor vê o teu coração. E nós começamos, amados, nós começamos num manto lá dentro daquele carro, de repente, já era 1h40. O moço começou a cantar um louvor assim, aquele louvor do corpo. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade. Vendo. Vocês imaginem isso? A Manuela ligou nessa hora, eu falei, Manuela, eu estou aqui com o irmão e nós entramos no manto e aquilo ministrou profundamente o meu coração e o dele, e entendendo o quê? Que o Senhor é esse do Salmo 139, que Deus é esse que você serve, que Deus é esse que nós servimos, que Deus é esse que nós estamos aqui. É o Deus que conhecia aquele irmão, que chamava de filho. É o Deus que aliançou a nossa vida como irmão, uma pessoa que eu nem conhecia. E eu comecei a falar, então, meu irmão, abre aí. Ele estava com um negocinho lá que vai cegando as coisas. Entra aí, a minha igreja chama Comunidade Bíblica Vida. Ele já abriu, apareceu a foto do pastor Beto. Eu falei, esse é meu pastor. Estava a palavra, Jesus, o pão da vida. Ele falou, vocês entenderam? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que cura lembranças, porque Ele estava me contando de lembranças doloridas. Lembranças que estavam já quase fazendo com que ele saísse novamente dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor tinha uma memória sobre a vida dele. O Senhor tinha uma memória. Que memória era essa? Você é meu filho amado. Você tem uma família. Você é irmão de Cristo, Cordeiro. É esse o Senhor de memórias. É esse o Deus que nós servimos. Então eu quero dizer para você nesta noite, não importa
Não importa quais são as lembranças, não importa quais são as dores, não importa o que você viveu, não importa o que você está vivendo, não importa o que o pai, a mãe fez, deixou de fazer, não importa aquilo, não importa problemas financeiros, não importa lembranças religiosas, que às vezes cheia de religiosidade fez desviar do caminho, não importa essas lembranças, importa quais são as memórias que eu vou construir, quais são as memórias que eu vou render e eu vou colocar nos meus pensamentos e no meu coração, para que eu continue, para que eu prossiga, olhando para o alvo, aguardando a volta de Jesus. E aí eu quero dizer para vocês que na Bíblia está cheia de histórias, eu já estou encerrando, na Bíblia está cheia de histórias, de lembranças doloridas, de passados, mas de pessoas que então elas decidiram, pela memória daquilo que Deus tinha na vida deles e dela. E aí eu coloquei uma pessoa aqui na Bíblia para falar com vocês, Ruth. Se nós vemos a história de Ruth, como a história de Ruth começou? Ruth adorava outros deuses, Ruth passou por uma situação financeira difícil, Ruth ficou viúva, Ruth às vezes podia ter pensado assim, acabou para mim, eu estou cheia de lembranças doloridas, eu não tenho mais um futuro, mas Ruth fez o quê? Ruth colocou à memória algo que podia dar esperança, ela falou, epa, existe um Deus em Israel, e eu vou servir esse Deus, e eu vou entrar na memória e no propósito do que Ele tem para mim. E Ruth então mudou, ela não ficou presa em quem Ruth foi, mas Ruth entrou no querer e na memória de Deus para a vida dela. E Ruth então foi com a sua sogra, Ruth foi à eira, Ruth colheu espigas, Ruth conheceu Boaz, Ruth entrou na genealogia de Jesus como bisavó de Davi. As nossas lembranças não nos definem. Elas podem querer nos causar dores, mas nós vamos entregar para o Senhor. E nós vamos pedir nesta noite, eu quero as memórias. Eu não quero ficar com lembranças, eu quero memórias. Memórias da tua palavra, memórias de quem você é, memórias de quem eu sou para você. Memórias dos teus planos, dos teus pensamentos. Eu já estou concluindo. Eu quero as tuas memórias. Que a nossa mente, que os nossos pensamentos, que o nosso coração nesta noite seja lavado pelo sangue de Jesus. E nesta noite eu quero convidar você. Se você tem lembranças do passado, se você tem dores emocionais, se você tem feridas, se é algo que já doeu, se é algo que dói, se é algo que está enchendo o seu coração e roubando a memória daquilo que Deus tem para a sua vida, entrega para o Senhor. Constrói com o Senhor, rende, constrói. Você vai deixar algo hoje, vai deixar aqui no altar lembranças e vai dizer, eu quero da sua memória. Eu quero construir aquilo que você tem para mim. Eu quero deixar lembranças de infância, lembranças de relacionamento, lembranças doloridas, de tristeza, de pensamentos ruins, de escuridão. E eu quero dizer assim, eu quero aquilo que você tem. Porque se nós temos memórias, meus amados, de escuridão, memórias de lugares sombrios, memórias de ansiedade, de depressão, eu quero ler com você neste mesmo salmo, uma memória para você que diz assim, a partir do verso 11, diz assim, eu poderia pedir à escuridão que me escondesse, é o mesmo salmo, 139, eu poderia pedir à escuridão que me escondesse, e a luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão eu posso me esconder de ti. Para ti, Senhor, a noite é tão clara como o dia, escuridão e luz são a mesma coisa. Não se escondam em lembranças doloridas, não entrem em caverna, não se escondam em ansiedade. E entenda que mesmo que você está neste momento, mesmo que você está passando por isso, o Senhor está.
O Senhor está contigo, não há escuridão para o Senhor, não há nada que o Senhor não possa fazer. E existe uma memória que foi Deus que colocou dentro de nós. Sabe qual é? Está em Eclesiastes 3:11. A palavra diz que Deus gravou, Deus colocou dentro do coração do homem o anseio pela eternidade. Então, memória, preste atenção, nós já estamos encerrando. É eterno. Lembranças, passageiro. O Senhor gravou, imprimiu no nosso coração o anseio e a memória por aquilo que importa, pela eternidade. Nesta noite, eu vou pedir para a mídia colocar um louvor, vou pedir para apagar as luzes. Nós somos livres. Se você quiser vir para o altar e entregar as suas lembranças, se você quiser se ajoelhar, se você quiser colocar a mão no seu coração, se você quiser ficar de pé, faça como você quiser. Mas o Senhor vai tocar lembranças nesta noite, curar dores, curar as emoções, curar o emocional e vai trazer sobre nós memórias e planos sobre o nosso coração. Amém? A fim de escapar do teu Espírito, ó Deus, pra onde fugirei da tua presença? O seu amor sempre me persegue. Se eu subir aos céus, tu lá estás. Se eu for o mais longe, tu também estás. E me guiarás, não me deixarás e me trarás de volta. Sua casa é o meu coração. Seus olhos me viram quando fui criado. Nem a escuridão consegue me esconder de ti. Tu também estás e me guiará, não me deixarás e me trará de volta. Diga sua casa é o meu coração. Seus olhos me viram quando fui criado. Nem a escuridão consegue me esconder de ti. Oh, diga!
mas Ele sempre me encontrará amado. O meu amado sempre me encontra. O meu amado sempre me encontra. E Ele conhece o mais íntimo. Ah, meu amigo, meu amigo, meu amigo. Ele me ama e me conhece. Lá, 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 lá. Meu amigo me conhece. Meu amigo me conhece. E para encerrar, neste mesmo Salmo 139, a partir do verso 23 diz assim: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e vê os meus pensamentos. Mostra se há em mim algo que te ofende e conduz-me pelo caminho eterno. Pai, o Senhor nos conhece. O Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece cada lembrança que foram deixadas no teu altar nesta noite. Os teus planos são muito maiores que os nossos, os teus caminhos muito mais altos, que é maravilhoso demais para nós compreendermos. Perdoa, Senhor, se nós temos, papai, ficado em lembranças, nos amarrado em coisas, Senhor Jesus, que já ficaram para trás. Nós somos novas criaturas, nós já nascemos de novo. Então coloca em nós a tua memória, coloca sobre nós os teus pensamentos, enche os nossos pulmões do teu sopro, do teu ruar. Toca nos nossos corações, trazendo cura às nossas dores e feridas. Nós queremos viver pela tua palavra, nós queremos nos render, nós queremos levar a tua cruz, crendo, Senhor, que o Senhor voltará para nos buscar. E nós sabemos que todas as coisas cooperam para o teu bem, porque nós te amamos e nós vivemos para o teu propósito. Jesus, nós estamos diante da tua presença. E eu te peço nesta noite, toca, Senhor, toca na vida dos meus irmãos, traz cura no emocional, traz cura nas dores, para que nós possamos, Senhor, nos levantar, olhando para Ti com os nossos olhos fixos em Ti, e sabendo, Jesus, aquilo que o Senhor tem para nós, nada, ninguém, papai, pode impedir os teus planos, as tuas palavras se cumprirem sobre a nossa vida, porque as tuas promessas, se o Senhor fez para nós, o Senhor cumprirá no teu tempo. Obrigada, porque o Senhor colocou dentro de nós o anseio pela eternidade. Obrigada, Jesus. Nós te agradecemos nesta noite. Nós colocamos no teu altar, deixamos aqui as nossas lembranças, e nós pegamos e nós construímos a cada dia as tuas memórias e os teus pensamentos sobre as nossas vidas. Assim nós oramos nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém, meus irmãos, glória a Deus, Deus abençoe.